Bem-vindos a mais um podcast da LESP. No episódio de hoje eu tenho a honra de receber a deputada Ana Perugini, do PT. A gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, sobre as frentes parlamentares, também os trabalhos que são feitos na Comissão dos Direitos das Mulheres e tudo que deve pautar o Legislativo nesse segundo semestre, nesses últimos meses aí do ano. Deputada, obrigada por participar aqui do nosso podcast. Obrigada, Nani. É um prazer. Deputada, eu já começo perguntando de um projeto que foi apresentado pela senhora recentemente, que fala ali de uma questão que teve uma certa polêmica em relação ao fornecimento de água em estabelecimentos. Recentemente, o governador até sancionou um projeto aqui da casa que acabou sendo derrubado por uma decisão da Justiça. Então, o que o seu projeto traz para a gente? A sanção no projeto foi acertada. Eu acredito que a derrubada com uma medida judicial, que foi o que foi feito, até o argumento cai bem dentro do nosso sistema. Mas nós estamos falando de água filtrada. E se nós sairmos do Brasil, você chega em qualquer país, você tem uma jarra de água que é colocada sobre a mesa, num restaurante, numa lanchonete. Isso é usual. Se você quiser uma água em garrafa, você paga por ela. Mas a água filtrada no copo ou numa jarra, isso é gratuito. É de bom tamanho. Aqui, se não houver lucro algum, se não houver lucro, se houver qualquer despesa, isso se sobrepõe à necessidade, muitas vezes, de uma pessoa que tem só o recurso para comprar um salgado e que precisa economizar aquele dinheiro que vai ser gasto ali na água. Eu, logo que tomei conhecimento da decisão judicial, eu falei, nossa, nós temos que colocar então um limite no preço da água que nós consumimos. Daí o porquê do projeto 1412. Mas quando eu li o projeto 1412, eu falei, não, doutor Cláudio, eu não quero colocar preço na água da jarra, na água do copo, ainda que o valor seja de R$1, porque eu defendo que essa água precisa ser gratuita. Ela não é gratuita porque o comerciante paga, porque alguém paga por ela, mas o valor é tão pequeno diante do que você tem no comércio, num país como o nosso. Então, eu acredito que seria de bom senso ser gratuito. Eu falei, não é essa, a minha intenção é outra. Aí você falou do 1428, eu falei, não, porque eu ainda não havia despachado com o doutor Cláudio. Eu falei assim, doutor Cláudio, o que nós queremos é colocar um limite no preço. Tá. Porque não é concebível que eu compre uma água, não vou colocar a marca aqui, mas eu compro uma garrafinha de água de 500 ml no supermercado, eu pague R$1,50, R$2, não é isso? E eu chego, por exemplo, numa lanchonete, a mesma água está sendo vendida a R$6,99, a R$7. Olha, outro dia eu vi a R$9 no aeroporto. 9. Por que isso? Aí a discussão foi essa, mas por quê? Mas espera aí, tem que pensar que lá no supermercado, eu falei, não, eu tenho que pensar que quando alguém compra uma garrafa de água, e a água foi engarrafada, tem todo esse processo, ela de fato está pagando por algo que é essencial à vida e que muitas vezes se cobra um preço desproporcional para além daquilo que deveria ser cobrado. Precisa de ter um limite para isso. Então ninguém vai deixar de ter lucro, mas também nós não podemos ter digamos, um enriquecimento ilícito em cima. É claro que vender água não vai gerar um enriquecimento, mas você não pode cobrar um preço exorbitante, porque ali as pessoas chegam com muita sede e não tem um lugar para buscar água. Bom, até acho interessante porque nessa decisão até a desembargadora Liciane Bresciani, o argumento que ela usou para derrubar para cancelar a sanção foi que essa lei viola o princípio da razoabilidade e representa a intromissão do Estado no exercício de atividade econômica privada da livre iniciativa, além de ser desproporcional à imposição de fornecimento de modo gratuito. Então, o projeto ele consegue se driblar desse argumento e ele consegue ainda... Sim. Mas ainda contrariando esse argumento, o Estado precisa se colocar, e não é uma intromissão. Já em Brasília, nós discutimos isso. Você vê projetos, muitas vezes, que se apresentam, a lei da mordaça, para as escolas públicas. E as escolas privadas, elas são regidas por contrato. Será que no contrato com uma escola privada, você estabelece o que o professor vai dizer ou não dizer em sala de aula? Ou você estabelece aquilo que vai ser oferecido ao aluno em termos de território curricular e o quanto os pais, os tutores, os responsáveis vão pagar em contrapartida?
Né? Então, nós já indagávamos sobre isso. Então, o Estado não se intromete nas questões particulares, porque as questões particulares fazem parte da sociedade e a política veio justamente para organizar a sociedade. E a sociedade não está só organizada naquilo que é público, ela está organizada também naquilo que é particular. Bom, não dá para a gente não deixar de lembrar de uma outra questão, né, envolvendo, que tem aí relação com esse projeto, que é a desestatização da Sabesp, que é um plano que foi colocado pelo governador Tarcísio desde a época da campanha, e cada vez ele tem sido mais firme em relação a isso, e o desejo, tem demonstrado esse desejo de enviar ainda a proposta aqui para a Lesp ainda esse ano. Como que a senhora vê essa possibilidade de privatização, de desestatização da Sabesp? Eu não gostaria de ver a água do estado de São Paulo, que é o estado que eu amo de todo o meu coração, que me recebeu enquanto criancinha, porque eu sou migrante aqui. Vim para cá ainda sem estar alfabetizada, muito criança, porque aqui tinham as melhores escolas públicas naquele período, e era um sonho de minha mãe, do meu pai, que aqui teria uma condição melhor de trabalho, de estudar aqui. Eu não gostaria de ver a água aqui de São Paulo como está a água do Rio de Janeiro. É um exemplo muito ruim do que foi feito lá. E na contramão de tudo que se tenta fazer aqui com política de governo defendendo a privatização, é o que está acontecendo em países que já superaram isso. Agora, recentemente, em 2022, Portugal voltou, né, a assumir a sua responsabilidade enquanto Estado pela água, porque não deu certo. As tarifas subiram de 20% a 60%. Nós sabemos que empresa privada, ela busca lucro. Olha o que foi dito em relação à água na jarra. Né? Você não nega água a ninguém que passe na sua rua, na sua casa, você não nega. Né? Mas há que se pensar, e desde sempre, eu fui deputada aqui no ano de 2007, até o ano de 2014, e eu coordenei a frente de acompanhamento das ações da Sabesp. Por que de acompanhamento? De antemão, eu falei assim, eu não vou lançar uma frente contra a Sabesp. A Sabesp é uma empresa de economia mista, o Estado tem muito pouco para além da metade do capital acionário, né? E eu defendo que o Estado precisa ser mais forte. Naquele período, nós estávamos em 368 municípios. Nós, no início do ano de 2007, 2011, eu lembro que foi criada a agência reguladora, o Estado optou por criar a sua própria agência reguladora. Os municípios poderiam não aderir a essa agência reguladora. E nós tivemos, naquela época, naquele momento, uma experiência muito positiva do ponto de vista da democracia no nosso país. O município poderia aderir ou poderia não aderir a essa agência. Mas se ele não aderisse, ele teria que criar sua regulação. Né? Hoje, nós estamos fazendo um caminho inverso. Né? Nós estamos pegando algo que é rentável, porque a Sabesp teve lucro. Né? Eu apresentei na tribuna o valor do lucro que a Sabesp teve. Hoje se cria um mecanismo de adesão, né? Adesão que não é espontânea dos municípios para essa discussão. Então, é na contramão. É a contramão. E a ideia, né, eu até pergunto, quem é que acredita que o preço da água e do tratamento de esgoto vai abaixar? Porque quando nós trabalhávamos esse acompanhamento nas ações, nós vimos que muitas vezes a Sabesp levava água, mas na hora de fazer a coleta, afastamento e tratamento, né, dos resíduos, nós tínhamos dificuldade de implementar. Nós temos cidades, por exemplo, a minha cidade, a cidade de Hortolândia, faltam 2% ainda, mas nós tivemos um prefeito naquela época, o Ângelo Perugini, que criou, né, por decreto, uma comissão para acompanhar paulatinamente, diariamente, com a participação da sociedade civil, da Câmara Municipal e do Poder Executivo, a execução do cronograma de obras. Mas nós temos, por exemplo, cidades como a cidade de Montemor, que é ali do lado, né, que o bairro São Domingos ainda não tem a captação e não tem o tratamento. Então, há muito o que se fazer, mas é uma empresa lucrativa e que vai tratar o quê? Da água. Quem é que vive sem água? Conta para mim. E tem um outro nó nessa questão. O sistema Cantareira, que abastece hoje a nossa capital, o sistema Cantareira foi construído em 1974. Parece obra da natureza, mas ele foi construído naquela época. E é uma obra de artesanato que capta a água vindo de Extrema, em Minas Gerais. Lá nós temos o cuidado com os mananciais, que é algo que nós tentamos trazer para cá.
E chegando aqui, nós temos aquilo que se mantém, recebendo também água do Piracicaba, nós temos o represamento e a condução dessa água por decantação, né, para o sistema de decantagem, até chegar aqui em São Paulo. Né? E naquela época, numa grande crise que nós tínhamos uma captação de 5 mil litros, né? 5 mil litros por segundo, 5 metros cúbicos por segundo. Hoje, naquela época, queriam passar para 4. Nós tivemos uma luta muito grande enquanto região, porque quando você fica sem água, você fica sem a produção, por exemplo, de um jornal. Você fica sem a produção da indústria. Né? Naquela época, nós tivemos que fazer aquilo que vinha primeiro, a dessedentação. Por isso que é interessante a questão da jarra de água. Né? A dessedentação primeiro precisa de acontecer, isso não pode ser negado por ninguém. Recentemente, eu tive uma situação de um prefeito no interior que não queria abastecer uma comunidade que estava à beira da estrada. Falei, não, é só acionar o Ministério Público, é obrigatória a dessedentação. Né? E o que acontece hoje? É uma pergunta. Né? Com a privatização, quem é que vai fazer a gestão? Nós vamos entregar à iniciativa privada a gestão do sistema Cantareira? Né? Quer dizer, então, essa concepção da privatização da Sabesp tem muito mais a ser visto do que vamos fazer o que deu certo lá no Rio de Janeiro, né? Deu certo porque já subiu a conta, né, para todo mundo, né? Ninguém responde, funcionários são demitidos, aí se você precisa de uma manutenção, você tem que aguardar, entra na fila para manutenção. Deu certo lá, vai dar certo aqui, porque nós queremos despoluir o Tietê. Começa a despoluir o Tietê com o recurso que nós temos hoje, aumentando o poder de ação e de decisão do governo, comprando mais ações da Sabesp para que ele seja mais forte, né? E vamos apreciar, né, e dar valor àquilo que nós temos. A Sabesp tem a maior equipe técnica hoje, o maior know-how em termos de tratamento de esgotos e de fornecimento de água potável hoje na América Latina. Nossa. Então, entregar isso, para mim é muito claro. A Vale do Rio Doce foi entregue, só que depois se escreveu um livro sobre o que foi feito com a Vale do Rio Doce. Hoje, não. Hoje tudo é online, acontece em tempo real e a população está sabendo. Não tem como negar o que vai acontecer. E nas conversas aqui com os pares, né? Porque essa questão da Sabesp, desde o início aí da gestão Tarcísio, desde o início até da legislatura, ela parece ser uma aí que divide bastante os parlamentares. Ainda tem alguns ali que são mais independentes, que são ali mais neutros, né? Que não são necessariamente de oposição ou situação, que ainda também tem suas dúvidas ali sobre essa questão. Na conversa com os pares aqui nos bastidores, a senhora acredita que vai ser uma questão fácil de ser resolvida, que vai passar? Eu acredito que o governo tem a maioria. Né? Infelizmente, uma cultura no nosso país ainda, e nossas eleições acontecem a cada 4 anos, muitas vezes nós copiamos o que é bom, né, de um país, né? Não copiamos o que é bom e acabamos copiando aquilo que é ruim. Nós não temos uma revisão periódica a cada 2 anos, né, do parlamento, para saber se ele está atendendo ou não aquilo que se propôs durante o período eleitoral. Mas eu acredito que, como eu disse, hoje, minha mãe brinca, fala, minha filha, hoje o castigo é online. Eu falo, mamãe, o que é isso? Verdade. Porque está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente está sabendo. Não é? E os números, eles não podem ser contestados. Né? E eu acredito que todo o corpo, né, de funcionários da Sabesp sabe o quanto essa questão e o quanto avançou, né, durante todo esse período da Sabesp aqui no estado de São Paulo. A Sabesp é um patrimônio do estado de São Paulo. Um patrimônio que não pode ser entregue dessa forma. Bom, eu já vou falar sobre outras questões mais adiante, questões envolvendo o Executivo, mas queria voltar um pouquinho aqui para as atividades na casa, né? A senhora é vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Sim. Como é que tem sido ali o trabalho na comissão, que já foi possível avançar nessa legislatura? Olha, nós já tivemos a vinda da secretária, havia toda uma torcida para que tudo é normal isso acontecer, já vi isso acontecer antes, mas houve naquele período, talvez nós pudéssemos ter avançado mais se nós entendêssemos que depois das campanhas eleitorais, né, os partidos saem da disputa, né, e precisam entrar para o campo daquilo que é importante para a população. Eu acredito que fortalecer essa secretaria, e aí eu tenho insistido muito para que venha um projeto para que seja criada a secretaria aqui,
que ela não seja um puxadinho, né, da Secretaria de Logística e Transportes, para que ela tenha uma dotação orçamentária capaz de fazer a gestão dos 11 programas que foram apresentados naquele momento pela secretária. Né? Eu acredito que isso seja por demais importante, independente da nossa cor partidária, de nossa ideologia, do que nós pensamos sobre um determinado ponto, outro ponto, mas olhando na convergência. Qual que é a convergência? Combater a violência contra a mulher. Dar a condição, por exemplo, da aplicação, né, das sanções que devem acontecer nas delegacias, dar preparo a todos os... Porque, olha, você vivendo numa sociedade, né, que diz o tempo todo qual que é o papel da mulher e qual que é o papel do homem, né? Isso na vida pública, na vida privada. E ainda colocar a mulher como alguém que não pode levantar a cabeça, não pode discordar, não pode se portar de uma outra forma. O número de feminicídios que tem aumentado, essa luta, né, que nós fazemos contra, né, essa possibilidade da compra mais aberta de armas, que só favorece, de fato, aqueles que têm o poder aquisitivo de comprar, mas de no contrabando acontecer de uma outra forma. Tudo isso prejudica muito a vida da mulher e leva a um maior número de feminicídio. Eu acredito que essa pauta deveria ser a pauta comum. Abrir mais as delegacias. Né? O que nós precisamos para isso? O presidente Lula tem que funcionar 24 horas, então nós temos que negociar. Tem que negociar, mas então vamos ver qual que é o valor que vai ficar. Vamos discutir as outras coisas. Olha, o governo não pegou os 200 milhões em livros, então como é que nós vamos trabalhar com isso? Isso pode ser passado para outro lugar? Como é que fica esse diálogo? Né? Por que o diálogo é sempre no não e na crítica e nunca vamos abraçar? Que bom que foi feito isso, que bom que agora homens e mulheres na mesma condição, com a mesma condição, na mesma função, precisam de ganhar iguais. Né? Que bom que isso está acontecendo, como é que nós vamos fiscalizar mais isso? Né? Uma coisa muito boa que aconteceu na comissão foi em função da violência contra a mulher no parlamento, né? A ideia da comissão conversar com o Ministério Público para que haja um procedimento comum àquilo que chega até essa casa. Eu mesmo, e com certeza as outras deputadas e até deputados que têm mais afinidades com outras parlamentares, recebo, e quando eu falo recebo, eu recebi de 2 parlamentares em específico. Né? Situação aqui, que olha, eu me socorri sim na localidade, mas não teve. E aí? Não tem como você se socorrer aqui. Né? Então, de criar um protocolo para que esses parlamentares já saibam qual é o caminho. Nós temos casos também de violência que acontecem pela rede. Se você não identificar o autor, o ID, você não consegue provar o nexo. Se você não conseguir provar isso, você não tem autoria. Então, isso nós precisamos de conversar e de levar à tona esse conhecimento para que as mulheres saibam, né? E até para inibir práticas. Aí só abrindo para ficar mais relaxada aqui. Eu lembro que nós discutimos, foi apelidado, né, o assédio. Lembra da lei do PSIL? Sim, lembro. Mas quer dizer, Ana, que agora, né, eu lembro lá atrás, quer dizer agora que eu não vou nem poder, não pode olhar mais, né? E eu fiquei muito séria, eu falei assim, não pode. Tem algumas coisas que às vezes é tão óbvio, né? Mas que parece que as pessoas recebem de um jeito tão extremo, né? Eu vi a dificuldade não pode, mas eu não vou poder olhar. Não pode. Não. Porque se você olhar de uma maneira, se quem está sendo olhado se sentir constrangido, se sentir um objeto, não pode. Nós temos que começar a ter um mínimo de urbanidade, de respeito, né? De uns com os outros. Né? Até penso que a Espanha já avançou bastante em alguns movimentos, né? Há sempre a dúvida, né? Não é não. Eu acho que nós temos que caminhar. Só sim é sim. Lá é só o sim é sim, para não ter nenhuma dúvida. Não ter nenhuma dúvida. E eu acredito que isso vai ser bom para os homens. Vai ser bom para as mulheres, vai ser bom para os idosos, vai ser bom para as crianças. Porque é uma cultura onde o ser humano vai começar a se entender, vai
se tratar como igual, né? Bom, até entrando nesse tema, né? A senhora falou desse protocolo aí que está sendo feito, que eu sei que tem muito do seu gabinete que está em contato. E a gente também teve recentemente o lançamento aqui da cartilha comportamental da Alesp. Então, eu queria avaliação, porque eu sei que teve muito também contribuição, né, das deputadas mulheres para a elaboração dessa cartilha. Então, o que ela traz para a gente? Quais são os avanços que ela deve promover aqui no parlamento? Eu acredito que aquilo que era naturalizado já não pode ser naturalizado, principalmente por lideranças, né? Uma coisa, né? Você não pode... Nós, profissional do direito, né, eu sou advogada, né? Então, assim, você não pode alegar ignorar a lei em benefício. Você, olha, eu não sabia. A lei não tem essa desculpa de não saber. Agora, quando se trata de liderança, quando se trata de alguém que ocupa um espaço no parlamento, precisa de conhecer a evolução que está acontecendo, né? E é muito pouco ainda, tem muito a acontecer. Minimamente nós não tivemos um código de conduta. Nós vamos aprender. É um processo, é pedagógico, isso é libertador, isso. Vai acontecer. Então, quando vem uma cartilha dizendo isso não pode, né? Presta atenção nisso, é para trazer o óbvio, né? Mas o óbvio, muitas vezes, ele foi desnaturalizado. Foi desnaturalizado e acabou tendo que chegar às vias de criar um código, né? De criar um conceito desse comportamento e de prever sanção para isso. Bom, ainda seguindo aqui pelas atividades, né, a senhora coordena 2 frentes parlamentares aqui na Alesp. Uma que é em defesa, né, do CROSS, do sistema que a gente tem aqui de regulamentação, de toda Na verdade, sistema. É uma frente do sistema CROSS. Do sistema CROSS. Do sistema CROSS. O que é em defesa dos servidores da Justiça. São 2 frentes diferentes. Por que não é em defesa? Porque avaliando o sistema, e aí de novo, né, você como parlamentar, aí eu acredito que até mesmo você trabalha lá na Alesp, olha, eu estou lá na fila. Você não pode me dizer que nunca aconteceu contigo de alguém fazer, você trabalha lá, fala com um deputado, não tem isso? Tem. E olha que eu trabalho aqui já não tanto tempo e já tem. E a situação assim, olha, minha mãe estava na fila para colocar uma prótese na bacia, 4 anos, isso, né? 4 anos, ela foi internada, nossa, eu fiquei tão feliz, 4 anos. Chegou uma pessoa de um acidente, ela teve que voltar para casa. Ela está há 7 anos agora aguardando. Eu falei, meu Deus. Aí você começa a ver uma coisa e outra. Aí você vê assim, Ana, você não pode ficar... Eu falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa para ti. Chegou alguém que está morrendo porque está numa situação de emergência, né? Precisa de vaga. Eu falei assim, Ana, você não vai fazer nada? Eu falei, vou entrar com a frente. Nós vamos discutir o sistema SUS. Eu estive em contrato com o secretário falou, nós estamos pensando na regionalização. Agora, nós fomos para a discussão, aí é uma coisa interessante, acho que vale a pena um parênteses aqui, né? Sim. Eu não gosto de fazer as coisas superficialmente. Então, nós tivemos a discussão da regionalização lá na cidade de Campinas, para discutir 2 regiões, na verdade, ali, né? Bragança, a região de Bragança, pegando circuito das águas também. E ali a região de Campinas. Nós passamos 3 dias discutindo, né? E assim, eu escutei de um, escutei de outro, falei assim, olha, como é que você vai tratar de regionalização se você não descentralizar o sistema CROSS? Como é que uma central de regulação que está aqui na capital, né, como é que ela faz o remanejamento de alguém para fazer tratamento de câncer lá de Pereira Barreto para vir fazer aqui em Campinas? Não é mais fácil, né? Não é mais fácil nós conversarmos aqui na nossa região. O que está faltando? Está faltando no hospital secundário. E tem um hospital que está saturado. Saturado é leito zero, né? Mas o objetivo desse hospital, né? Esse hospital ele foi criado, ele tem toda uma estrutura para ser um hospital terciário. Até mais, né? Mas ele está com 70% dos leitos dele comprometido com a saúde secundária, até mesmo com a saúde primária. E aí? Né? Então, isso precisa ser conversado lá. Então, esse encontro, né, essa questão do sistema CROSS, acabou me levando para esse encontro, e esse encontro acabou me convencendo ainda mais, não dá para manter a centralização do sistema aqui. Não dá. Né? Nós precisamos de trabalhar, de fato, a regionalização.
E isso não quer dizer falta de solidariedade, muito pelo contrário. Nós precisamos de saber, por exemplo, lá ficou diagnosticado que nós temos um problema grave com as doenças vasculares. Então, nós não temos aparelho para fazer, muitas vezes, o cateterismo. Porque cateterismo é caro, não o aparelho, não o procedimento, mas a equipe médica à disposição. Então, nós precisamos de centralizar isso, mas nós precisamos de ter vazão, nós precisamos de ter equipe à disposição, nós precisamos de recursos, custeio para manter essa equipe. Porque essa equipe não tem que funcionar 8 horas por dia. Ela pode virar, nós temos que ter equipe para isso. Não é? Então, eu acredito que na nossa região de Campinas, nós temos uma condição melhor de resolver essa questão. Nós temos uma dificuldade um pouco maior na região centro-oeste, que é a região de Bauru. Né? E assim, você avançando mais para o interior, se eu chegar na região do Vale do Ribeira, é ainda pior. Então, você vê contratos de médico que vêm de outro estado para dar atendimento psiquiátrico. Então, você precisa, de fato, de um diagnóstico. E o que eu esperava da Central de Regulação aqui? Que ela tivesse esse diagnóstico em mãos. Já que quando eu falo de psiquiatra, quando eu falo de exames mais complexos, quando eu não falo da saúde primária, eu estou falando de sistema CROSS. Então, em tese, nós teríamos que ter esse raio-x, né? Esse diagnóstico já pronto. Né? Mas é muito bom você estar presente com as pessoas e poder ouvir, foi muito gratificante nesse sentido. Bom, seguindo aqui para as discussões que a gente já teve nesses quase 6 meses, né, de legislatura, alguns temas já foram aprovados, já seguiram até para sanção, como a questão do COSUD, a tabela SUS aqui paulista, o feriado da consciência negra também, que foi aprovado aqui e já virou feriado estadual, o governador sancionou recentemente. Como é que a senhora avalia até esse momento, esses 6 meses aí de legislatura, esses diálogos aí entre os pares, como é que tem sido? Olha, em relação à votação, né, desse bloco, né, aqui no Sul e Sudeste, COSUD, né, eu acredito que nós acabamos gerando É diferente de você falar o Nordeste, que havia uma necessidade de organização ali para suprir uma necessidade de sede, de fome, de levar canalização de água, de levar cisterna, de pensar em recursos primários para manutenção de vida, né? De alavancar crescimento econômico, né? Alavancar crescimento social. Essa era a situação ali. E de você criar um bloco, porque há uma reforma, há uma mudança na forma de tributar que está em andamento, e estados que têm uma força, uma pujança maior, se unem para dizer assim, aqui ninguém mexe. E ainda mais, me preocupa, eu tenho conversado com policiais militares, nós temos visto o que tem acontecido no Rio de Janeiro, em relação à polícia. Né? E eu tenho conversado, a ideia dessa junção de troca, né? Eu fico imaginando, só se for para o nosso estado, mostrar como é que precisa ser no Rio de Janeiro a polícia. Não é? E eu penso que nós não devemos gerar essa separação. Eu sempre vi São Paulo como um estado que tivesse a condição de ajudar. Sabe, ajudar? Porque aqui tem muito nordestino, não é? Tem muito paranaense. Então, não tem porquê esse movimento de separação. Eu não acredito nisso. Não acredito que isso seja bom para o nosso país. Bom, já até aproveitando aí um pouco desse gancho, porque essa questão até do COSUD, ela teve ali uma fala super polêmica do governador Romeu Zema, mas ela foi muito defendida aqui pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, eu queria aproveitar, a gente teve essa mudança aí, né, de governo, já temos aí a gente já conseguiu ver aí esses 10 meses de governo Tarcísio, nessa mudança de quase 30 anos de PSDB. Então, como é que tem sido o diálogo do Executivo aqui com o Legislativo? A senhora acha que tem sido positivo? O governador conseguiu mostrar que veio? Olha, eu esperava que o governador respeitasse mais a história de São Paulo, começando pela Sabesp. Começando por aí. Eu tenho dialogado mais com o ministro, com o secretário Kassab. Mas todo diálogo, eu fico esperando o resultado do diálogo, né?
Tenho conversado mais, acredito que o Kassab tem sido um homem democrático, ele passou por vários governos. Eu o conheci ainda enquanto ministro da cidade, daí o porquê do trocadilho, né? Ministro da cidade. Ele não só dialogava, como ele tinha naquele governo, no governo de Dilma, ele tinha desenvoltura para agilizar e para executar. Esse é um diferencial. Agora, conversei com o ministro, desculpa de novo, com o secretário de saúde, eu vou continuar dialogando à medida da necessidade com os secretários que precisar dialogar, e vou insistir se não houver espaço. Eu não tenho tido dificuldade para fazer a conversa, para fazer esse diálogo. Eu tenho expectativas em relação à saúde, tenho expectativas, né? Porque quando eu falei expectativa é porque eu sei que eu tenho força de luta para fazer um movimento também que precisa ser feito, como fiz em relação ao projeto da isenção total de água, não é meu. Não é meu, mas é um projeto justo, né? Então, eu acredito que na democracia, quando você ganha as eleições, você precisa de ter esse respeito, né? Independente da sigla partidária. Você tem que fazer a discussão dos projetos. E a discussão dos projetos vão acontecer. Eu, desde o início, falei assim, não, eu vou lutar muito para que essa BESP continue sendo, não do jeito que ela está hoje. Ela precisa ser mais pública, ela precisa ter mais capital na mão do Estado. E não como está hoje. Não contrário à privatização. Então, é nesse sentido, eu vou lutar para que nós tenhamos uma secretária de Defesa das Mulheres com status e staff de secretaria, com votação aqui, com a mudança na organização administrativa. Isso precisa de acontecer com dotação orçamentária própria, né? Com execução plena dos projetos, a ponto de se colocar, uma vez a cada 6 meses, de vir e falar, nós fizemos isso, deputados, está acontecendo isso nesse projeto, esses outros projetos que está caminhando mais, apareceu mais essa demanda, de ter essa condição. Né? Eu acredito que é nesse sentido que nós vamos dialogar. Bom, deputada, eu agradeço a participação aqui, já deu para a gente abordar bastante, já deixo aqui o convite para uma próxima vez para a gente continuar entrando ainda nesses assuntos que são muito interessantes e muito importantes também. Obrigada pela participação. Olha, eu quero agradecer, mas é um projeto que tem que ficar marcado para mudar a história. Sim. Que é o Dia, né, Estadual da Consciência Negra. Sim, isso é. Você imagina, né, você fazer um movimento numa cidade, mas a cidade vizinha não é dia municipal. Ai, não pode. Desta vez. Agora não, agora vai ser para todo mundo. Agora, então, parabéns, Bárbara, foi um ganho muito forte, né, para toda a comunidade. Exatamente. Bom, então agradeço mesmo a participação. Esse foi o podcast da LESP. A gente recebeu aqui a deputada Ana Perugini, do PT, conversando muito sobre essa questão da água, a questão da Sabesp e também o direito das mulheres e essa expectativa e tudo que deve acontecer nesses próximos meses aqui na LESP. Até o próximo.